Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Evidências em Pediatria. Hoje, eu e a Simone temos uma convidada muito especial, é a Lorena Diniz. A Lorena é pediatra, imunologista e responsável pelo Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais do Estado de Goiás, o CRI, que fica lá no Hospital Estadual da Mulher. Né, Lorena? O CRI, para quem não sabe, com esse nome bem complexo, ele é o responsável do Estado pela imunização e pelos efeitos adversos, imunizações especiais, não é, Lorena? Exatamente, obrigada pelo convite. O CRI, ele é um braço do Programa Nacional de Imunização, onde a gente consegue ali vacinar pessoas que estão numa situação maior de vulnerabilidade, de suscetibilidade, assim, que tem alguma doença de base, alguma comorbidade e que elas não teriam oportunidade de vacinação pelo Programa Nacional de Imunização, mas tem pelo CRI, onde ele oferece ali vacinas especiais que só seriam, aplicadas na clínica privada, mas eles recebem gratuitamente lá no CRI. Lorena, para a gente começar um pouquinho a conversar desse assunto que é tão vasto e tão importante, como que você caracteriza? Nós estamos enfrentando mais dificuldade na hesitação vacinal ou na recusa? O que que você tem visto? As 2 coisas, né. É até difícil de falar, mas a recusa vacinal, ela geralmente é associada a algumas vacinas específicas. Por exemplo, a vacina do Covid, que atualmente que a gente está recebendo mais recusa vacinal, mas a hesitação vacinal, ela é mais complexa, ela é mais ampla, vai aí desde a desinformação, a falta de acesso aos serviços de saúde, a dificuldade dos pais mesmo de saírem do trabalho para ir levar a um posto de vacinar, às vezes a falta de alguma vacina que ele vai até vacinar no posto, mas a vacina está em falta, ou por questões de crenças religiosas, culturais ou até políticas, então aí já é mais complexo, são várias causas aí da hesitação, mas a recusa vacinal geralmente é por vacinas específicas. Não recusa todas, recusa alguma Isso. especificamente, É o que geralmente. a gente vê mais comumente, assim, a recusa geralmente é mais pontual, né, para aquela vacina ali. Principalmente o que a gente vê depois da Covid são para as vacinas novas, né, as vacinas que acabam de chegar. Os pais ficam, assim, pé atrás para entender da segurança, principalmente da segurança, né, se ela vai ter ou não eventos adversos. Então eu penso assim, é o que a gente percebe no dia a dia. E como você falaria, aborda esse assunto com relação a perfil de segurança, justamente para a gente já entrar logo de cara nesse assunto polêmico, que são as novas tecnologias? E completando, havia um Uhum. tempo que nós não teríamos a menor noção de quando a vacina foi fabricada. A gente ia para a fila da vacina da febre amarela, naquele agulhinha que entrava no braço de todo mundo e não tinha a menor noção. Então, nós não sabíamos quem fabricou, quando, e a gente entrava na fila porque a gente achava importante se proteger contra doenças que causavam morte, pandemias e risco à saúde das pessoas da nossa família. Exatamente, a gente não sabia nem que marca, né, hoje as pessoas perguntam: "Qual que é a marca da Isso. vacina?". Então, né, para vocês 2, assim, as vacinas elas passam por um processo de desenvolvimento muito rígido, né, ela tem etapas ali a serem cumpridas. Uhum. Todas as vacinas passam por essas etapas, até chegar numa fase onde, esses estudos aí do desenvolvimento, eles vão para as agências regulatórias, que no caso do Brasil é a Anvisa. Outros países têm suas agências próprias. E, essas agências elas analisam todos esses documentos com critérios bem, mas bem rígidos mesmo. E, a partir daí, elas vão aprovar ou reprovar ali a entrada de uma vacina ou de um medicamento naquele país. Então, no caso da vacina de Covid, que é a polêmica, a agência, ela fez uma força-tarefa, mas para analisar um processo de desenvolvimento que não pulou nenhuma etapa, né. A vacina da Covid, ela respeitou todas as etapas de desenvolvimento e é uma técnica que foi
premiada, que era o Prêmio Nobel da Medicina, né, a vacina de RNA. Então, é uma vacina que apesar de ter sido rápida a aprovação, ela não pulou etapas de segurança. Então, ela mostrou segurança, mostrou eficácia e como, né, vocês disseram no início, eu faço farmacovigilância pelo Estado. Então, todos os casos moderados a graves de eventos supostamente atribuíveis à vacinação caem para a nossa análise, né, no nosso comitê estadual. E felizmente, né, a gente não tem nenhum caso, nenhum relato, né, de letalidade ou de um evento grave pós-vacinação de Covid. Então é muita desinformação que se tem por aí, né, dessa vacina ter sido feita a toque de caixa, de não ter respeitado as fases de desenvolvimento, respeitou sim. O que houve foi um aceleramento, assim, uma força-tarefa, porque o mundo precisava, né, de uma vacina ali para conter a pandemia e não tem melhor resposta do que a gente está aqui hoje, conversando, né, sem máscara, andando livremente, se não fosse as vacinas e principalmente a vacina do Covid. É porque diferente a gente vê ainda complicações, né? A gente que trabalha em hospitais de referência, a gente vê complicações da doença daquelas crianças não vacinadas, né? Então, alterações cardíacas, hepáticas, então crianças ainda que têm algumas formas graves da doença. Evolui, né, gravemente, E é o pior que a que gente isso, vê. né? Eu costumo falar muito com meus pacientes. É fácil eu decidir uma coisa para alguém, para mim, que nós passamos pela pandemia, tomamos vacina, então, teoricamente, nosso sistema reconhece o Covid. E deixar um bebê menor que 1 ano totalmente descoberto, porque alguém disse, e alguém, às vezes, da área médica, disseminando informações que abaixo de 1 ano eu poderia atrapalhar toda a vida dessa criança, intoxicando ela com vacinas e deixando esse bebê sofrer bronquiolites, crises graves abaixo de 1 ano, como a gente tem visto acontecer, né, Lorena? E são vários vírus, né, que podem causar bronquiolite. A Covid é um deles, Exato. né? E A assim, gripe, a influenza é e outra, a né? Covid a gente está vendo assim que está evoluindo para sazonalidades, né? Como a gente vê já o da gripe, essencial respiratória. A gente está vendo que nessa época agora, nossa, do Centro-Oeste, de fevereiro até julho, começo de agosto, é a época da sazonalidade. Então, por que retardar essa vacina, né? Por que não aplicar essa vacina? Essa é uma vacina já consagrada pela segurança, pela eficácia e ela protege, não protege contra o adoecimento, né? Protege contra o adoecimento grave, é o que a gente não quer. Fora que eu falo muito para as mães, que a gente não sabe o que vai ser dessas crianças no futuro com a síndrome pós-Covid. Exato. Né, que a gente está vendo aí Isso. do adulto, assim, fadiga, aparecimento de doenças autoimunes, falta de memória, doenças, né, neurológicas até incapacitantes, assim, dos Covids, assim, de ter falhas de memória importantes. E a criança que está nessa complacência e desenvolvimento neuronal, o que vai ser dessas crianças, né, que tiveram contato com vírus selvagem, assim, sem nenhuma proteção? Então, a gente tem muito receio do que a gente vai ver no futuro dessas crianças que não estão sendo vacinadas. Eu vejo assim, não sei se você vê também, o grande medo do Covid, a resistência contra a influenza causa a gripe, que eles ainda têm isso na cabeça, que é a vacina da gripe, e da vacina da dengue não ser segura. Me fizeram uma pergunta falando o seguinte: como que aqui no Brasil foi aprovada a vacina atual se o FDA não deixou entrar? Então, na realidade, não é, ainda fui pesquisar isso, não é que o FDA não deixou entrar, que é igual quando acontece aqui com a Anvisa. Passa por uma série de aprovações até que a vacina entre no nosso país, porque ela não é fabricada nem no Brasil nem nos Estados Unidos. A da dengue, parece que ela é aonde? Ela Ela é é. no Japão, né? Então, né? Então, assim, a gente sabe que para entrar qualquer medicamento no nosso país, ele passa por aprovação do nosso organismo de. Além da aprovação da regulação, a gente tem que ver se naquele país a epidemiologia, né, justifica a entrada. Perfeito. Então, assim, no caso dos Estados Unidos, lá a gente não tem casos de dengue atualmente, mas não Exatamente. quer dizer que não vai ter, né? Então, a gente tem que colocar na balança risco-benefício, né?
para que introduzir uma vacina no lugar onde não é a área endêmica? Então, é uma das razões. E aí as pessoas pegam essas notícias Aham. soltas, né? E falam: por que que nos Estados Unidos não tem? Porque lá não existe dengue. Então, aqui nos países tropicais é que a gente vê dengue, Aham. né? É a África aqui, né? Nos países tropicais. Então, a gente precisa de vacinas para a área endêmica, como agora vai sair a vacina da chikungunya, né? Malária. Então, que são doenças regionais que acontecem no nosso país. Não vai ter vacinas de malária nos Estados Unidos, no Canadá, têm. né? Não tem como fala, eles não têm nem a circulação, né, desse parasita lá. Então a gente tem que pensar, gente, espera aí, né? As pessoas e o pior, Simone, né, e Marise, quem pergunta pra gente são pessoas às vezes que têm um nível cultural bom, mas infelizmente a notícia é tão grande da tentativa dos antivax que elas falam ali, não para para pensar, né? As pessoas hoje elas querem as coisas prontas, o enunciado tinha que estar completo, né? O FDA não aprova, por quê? Né? Aí você vai ler no texto, mas só lê o título, né? Nessa correria do dia a dia. Com certeza. E é como você falou, é uma geração anti-vax, mas que foi vacinada, e inclusive nas escolas. E agora tá voltando, né? A Isso. vacinação nas escolas, que foi um ato que o Ministério fez, decidiu voltar agora, né, com a Muito bom. vacinação, que é uma oportunidade. Também acho. E outra coisa que aconteceu, né? Pra você ver que os Estados Unidos têm essa tendência de tentar bloquear as doenças quando elas aparecem. E Uhum. agora, com os casos de sarampo lá, meio que pegou eles assim, meio De sem. Não foi? surpresa, foi, né? E sarampo, a gente sabe que é super contagioso, né? Uma pessoa contaminada passa para 19 se estiver no mesmo ambiente. Então, e como lá é uma vacina que está com super baixa cobertura, então a gente Exatamente. está vendo esse caos que está acontecendo lá. Exatamente. E como a gente não para mais quieto, vai para lá e volta, vai para lá e volta. Se a pessoa É. aqui não estiver com o cartão dela em dia, olha ela pegando sarampo lá nos Estados É. Unidos. Né? E a gente sabe que tem que ter o esquema completo de Exato. dose, né? Assim, uma dose não protege 100%, então a gente precisa ter as duas doses. E às vezes, eu vou viajar amanhã, eu vou vacinar hoje, né? Assim, não adianta, né? A gente sabe que para algumas vacinas precisa, como a vacina do sarampo, que contém na tríplice viral ou tetraviral, ela depende de um tempo de replicação viral. Então, ela demora 5 dias ali para replicar. Então, eu vou ter resposta de anticorpos depois de 15 dias. Não adianta eu vacinar hoje e ir para os Estados Unidos amanhã, né? Assim, eu vou estar desprotegido, né? Assim, eu posso até ir, mas com a ciência que eu não vou estar protegido. Se tiver algum caso sarampo e eu até de frente com ele, eu posso pegar. Você, como imunologista, que a gente sabe que você é, e como homeopata, que você sabe, que a gente sabe que você é também, Uhum. como que você conversa com as famílias que forem profissionais que às vezes não incentivaram elas a fazer vacina? Por exemplo, a gente sabe que tem profissionais que falam assim: o anticorpo da bronquiolite ainda não está estudado, talvez não seja bom. A gente sabe que a gente lida com isso, porque a gente tem que ser honesto e saber que também dentro da nossa classe a gente enfrenta dificuldade. Não dá para falar que não, que é só lá fora que existe antivax. E essas especialidades que a gente chama de alternativas, né, são as que mais às vezes, né, falam ou influenciam nesse aspecto. Eu sou homeopata também e falo para todos os meus pacientes, graças a Deus existem, né, diferentes tipos de alternativas de tratamento, mas tudo tem que ser por bom senso. Então, cada um é cada um, mas em questão a resposta vacinal, é muito importante a gente ter o prévio contato. Eu não estou bloqueando ali meu sistema imunológico com a vacina, né? O que muitos dizem, né? Que eu vou bloquear, que eu tenho que ter o contato com o vírus selvagem, né? Ali. Não, a gente não pode ter. Eu tive contato. Não tinha vacina, né, na minha infância, então eu tive sarampo na minha infância. E a minha mãe, quando eu tive sarampo, colocou a minha irmã para ter contato comigo para pegar, porque era a forma, na época, de proteção. Já pega logo, né? Tipo assim, né? Para depois não ter outra chance de ter outra contaminação aqui em casa.
Mas hoje tem vacina, né? Então, assim, é impensável a gente pensar assim que profissionais que fazem esse tipo de medicina não indiquem também as vacinas, porque não tem lógica, assim. Eu conheço, né, pela minha formação de homeopatia, que sim, a gente pode fazer, a gente vai ter uma doença atenuada com a vacina, né? A gente vai ter o contato com aquele pedacinho do vírus e sim, eu vou estimular, porque quando eu tiver contato com o meu sistema imunológico tiver contato com o vírus selvagem, eu vou estar mais forte e a minha resposta imune, ela vai ser bem mais robusta. E aí, para quê? Eu adoecer gravemente ou morrer daquela doença se hoje tem vacina. A homeopatia é uma parte da medicina que é de séculos atrás. Então, naquela época, a gente tinha que ter o contato com então, as pessoas têm que perceber a evolução da Claro. medicina, né? Naquela época não tinha vacina. Então, falava, você tem que ter o contato com a doença natural para você ativar o sistema imunológico. E é a teoria da higiene que a gente fala hoje para os pacientes. Ter o contato com a sujidade controlada. Uhum. Engatinhar no chão, não ser a mãe do álcool, né? Assim, para ativar o sistema imunológico. E a vacina é uma ativação do sistema imunológico. É a higiene, né, a que a gente fala, que eles têm que receber esse pequeno contato para estimular o sistema imunológico. Eu acho que vale sempre a gente ressaltar que a longevidade do ser humano, a história natural, né, da Uhum, nossa vida, né, da humanidade, mudou completamente desde o controle das todas as doenças infectocontagiosas, uhum, seja pelo advento do antibiótico, mas também das vacinas, né, prevenindo e diminuindo a morbimortalidade de tantas doenças infectocontagiosas. Então, não é possível que a gente, entendendo essa história natural, como hoje nós somos mais longevos por essas duas situações que marcaram a saúde da humanidade, como é que a gente pensa contra isso? Sendo que em exatamente. tudo o resto, né, nas inovações, é IA, são novos aplicativos, tudo o ser humano está ávido pelas novidades, pelas evoluções tecnológicas. E por que essa barreira da evolução tecnológica na saúde, Uhum, né? Por que isso? E que a gente vem já historicamente, não é só do Covid, né, Lorena? Acho que anterior ao Covid, a gente já vê essa barreira histórica contra as vacinas. veio lá da tríplice viral, né, com aquele boato na época que poderia causar autismo, né, a Isso. vacina. E isso foi derrubado há muito tempo atrás, inclusive foi um pedido de desculpas à revista, né, que publicou na época, Isso. mas isso as pessoas não lembram, Não. né? Só lembram do que teve um bumbum, né? Importantíssimo falar sobre isso. Então, assim, teve uma retratação da revista, né, dizendo que pedindo perdão, assim, né, daquela publicação que ela não foi, né, tão revista, assim. Bom, e a gente sabe, né, que o autismo, os primeiros sinais do autismo acontecem paralelo à aplicação de inúmeras, né, assim, vacinas que o desenvolvimento da criança coincide com a aplicação, né, de muitas Uhum. vacinas. E a gente não sabe ainda o porquê, né, desse aumento. Tem muitos suposições, suspeitas, né, do Hum. aumento do autismo, mas já foi comprovada que a vacina não é uma delas. Então, não tem razão por que de deixar de vacinar seus filhos por um boato, né? Tem que saber, perguntar para o seu pediatra, que é o médico da confiança, né? Uhum. Escutei falar sobre isso. Então, a gente, como médico, a gente tem que passar uma boa informação. Se te perguntar, quando é que eu devo sair com meus filhos? Depois de qual vacina? Quando você responderia? É difícil essa pergunta. Doutora, depois de qual vacina eu posso sair para visitar os parentes ou para ir para o parquinho com meus filhos? Então.
pelo menos assim, né, depois da segunda dose, depois dos 4 meses, né, seria a resposta, assim, ideal. Porque quando as primeiras vacinas são vacinas não vivas, então a uma única dose, ela não produz uma resposta robusta. Então, a partir da segunda dose, é que eu vou ter aí um boom de anticorpos circulantes protetores. Então, a partir da segunda dose, né, geralmente assim, depois do quarto mês de vacinação, 15 dias depois da segunda dose da vacinação, né, para algumas doenças. Claro que, por exemplo, tríplice viral, sarampo, Gripe? gripe é só depois dos 6 meses, né? Exato. Então, assim, tá, agora a gente tá no super período de sazonalidade Uhum. de gripe, um bebezinho de 4 meses, o que que vai fazer num No shopping no shopping. sábado, né? Fala a mesma coisa. Então, assim, não pode, Não. né, assim, não deveria, eu falo: "Não pode não", mas não Deveria. deveria, né, ir Uhum. porque tá ali vulnerável. E a gente sabe que antes dos 6 meses é a maior chance de infecção grave por esses vírus, né. Uhum. Então nesse período, então, você vai me chamar de carrasco, então só pode sair desse depois dos 6 meses? Seria o ideal, né, seria o ideal, mas eu falo que 4 meses, começa a ir na casa da avó, né. Uhum. Agora não no shopping, não No numa parquinho. Na numa igreja, festa. numa festa, Uhum. né, viajar, por exemplo, de avião só numa supra necessidade, né, são ambientes fechados, assim, no culto, numa igreja, né, ambientes com muita aglomeração, deve-se evitar. E jamais chegar perto de alguém doente, né, assim, que é outra coisa É. que a gente fala. Não. E aí, nesse mesmo enfoque, a gente tem que parar para pensar o seguinte: ah, então eu posso, com 1 ano e meio, colocar na escola, porque eu já dei a maioria das vacinas. Então, aí é outra coisa. Então, tá vacinado. O que que a senhora acha, É outra doutora? coisa, assim, o nosso sistema imunológico, ele ainda está em treinamento, né, então o ideal é que essa criança vá para a escola lá pelos 4 anos, né, se possível, né. Hoje a gente sabe que é quase impossível isso, Aham. né, as Uhum. mães, pai e mãe trabalham, né, e precisam colocar os filhos na escola. Mas o máximo, assim, quem pode, quem tem rede de apoio, se me perguntar, Pelo eu menos depois dos 3 anos, né? depois dos 3 anos. E aí, principalmente as crianças que têm irmão, né, assim, que elas já recebem, já têm a socialização, né, agora aquela criança que é filho único, não tem contato com outras crianças, com 3 anos, né, dá para ir. Agora, se tiver irmãos em casa que tragam ali a socialização, assim, né, depois dos 3 anos, a qualquer momento, né. Eu falo É. isso muito, porque às vezes você fala assim: ah, vive doente. Não é que vive doente, não estava É, pronto para conviver com Isso. esse tanto de doenças que tá lá, exatamente. né? E a Uhum. gente pode ter 8 infecções por ano, é normal, né, assim, Uhum. as mães falam: "Nossa, é o ano inteiro então", é o ano inteiro doente, né. É quase 2 terços. Mas a gente só preocupa e investiga essa parte imunológica quando esses adoecimentos, eles são arrastados, evoluem com maior gravidade, mas fora isso, a gente sabe, é o menino, principalmente o menino que vai para creche, vai para Uhum. berçário, é um menino catarrento, né. Entendi. E aí esse não pode ficar de jeito nenhum sem vacina. Perfeito. Isso. Se a minha opção ou minha única opção é deixar ele na escola, aí que tem que estar com todas as vacinas em dia. Uhum. Não só as vacinas do Programa Nacional de Imunização, mas as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunização, né, que Exatamente. amplia aí a A proteção dessa proteção. criança. Uhum. Eh, e a gente investe, gasta dinheiro com tanta coisa, né, se a Pois é. gente for pensar, então assim, e hoje o Programa Nacional de Imunização abrange praticamente Eu todas as falo isso, ele é vacinas. maravilhoso. Se a gente usar ele São bem, ele é muito bom. são poucas as doenças que ficam de fora, como a meningo B, Uhum. A né, Sim. pneu, que que tá a precisando dar uma pneuma melhoradinha, né? é super, né, a pneuma a gente tem que ampliar a proteção, principalmente para essas crianças que têm mais aglomeração, né, Já com vão para creche. creche, essas sim teriam que vacinar. Gripe, covid, né, assim, não, essas crianças precisam receber e ampliar essa vacinação.
E você falou, Lorena, da criança que foi para a creche, que vive Doente. pegando, doentinha. E é uma dúvida muito frequente das famílias então, que horas eu vou vacinar? Não tenho, não consigo vacinar. Ótimo. Toda hora ela tá de nariz escorrendo, doutora. Se eu for esperar ela sarar, por isso que tá atrasado o cartão Teve dela. febre na outra semana, então Aham. Aí eu esperei ela ficar fortinha. isso. Aí eu ela dei não uns fica. dias, aí ela pegou outra. Aham. A única contraindicação de vacinar é febre, né? A doença febril aguda, né? Uhum. Então, assim, teve febre nos últimos 3 dias, aí a gente posterga a vacinação. Melhorou a febre, acabou a febre, né? Outro Ficou sem febre, ali 48 horas, 72 horas sem febre, é a hora de vacinar. Pode estar tossindo, pode estar tomando antibiótico, pode estar com diarreia, pode estar vomitando, não tem problema, não tem problema. Outra dúvida muito frequente, principalmente na gente na pediatria, é não juntar a febre amarela com ninguém. A febre amarela não pode ser amiga de ninguém na hora da vacinação. Tem isso mesmo? Então, na primovacinação tem, né? A primeira A de vez, 9 9 meses? meses. A de 9 meses, sim. Existem alguns estudos falando que se fizer associada a vacina de tríplice viral, não a vacina, por exemplo, a gente faz muito lá no CRI, 4 aproveita a oportunidade que as crianças vão lá vacinar, a gente faz febre amarela, gripe e Covid no mesmo dia. Uhum. Então, ela não precisa ser sozinha, ela só não pode ser junta com a tríplice viral na primeira dose. Mas as outras não tem problema, porque são vacinas inativadas misturando com uma vacina viva da febre amarela. Entendi. Então, a única que a gente não recomenda vacinar no mesmo dia é a vacina de febre amarela com a tríplice viral na primovacinação. Nas outras doses, na de 4 anos, o reforço, eu posso fazer junta. E com a Se não gripe e tiver- Covid também, não tem problema. Lá no CRI a gente é o que a gente chama, é o combo que a gente fala, porque é a oportunidade que eu tenho de orientar os pais à vacinação de Covid. Sim. E aí eu aproveito e faço gripe, Covid e febre amarela. Outra junto. coisa também que você pega muito, eu tenho certeza, é a história da alergia do ovo. Então não faz gripe sim. nem febre amarela, porque quando comeu ovo, pipocou em volta da boca. Essa é uma questão assim muito habitual, né? Alergia de ovo com a vacina de febre amarela, e a gente sabe que a gente tem que fazer a vacina de febre amarela de todos os jeitos. Não tem contraindicação, mesmo alergia grave ao ovo, de fazer a vacina de febre amarela. Tem que fazer. A gente mora numa região endêmica. Aliás, o Brasil agora é endêmico, né, para a febre amarela. A febre amarela é uma doença que não tem tratamento, né, específico, é sintomático. A maioria dos pacientes que pegam vão a óbito ou evoluem para transplante de fígado, né, que Muito grave. é muito grave. Então, a gente sabe que é uma doença imunoprevenível por vacina e a alergia a ovo não é contraindicação de vacinar contra a febre amarela. Aquelas crianças que têm uma alergia mais importante, de urticária, angedema, ou que fizeram algum sintoma anafilático com o ovo, elas devem receber sob supervisão. Então, hoje a maioria das clínicas privadas tem médico supervisionando, a maioria dos postos de vacinação também estão ali a sala de vacinação, estão nos postos que tem médico ali, né? Que às vezes tem até pediatra ali para ficar ali de observação, é vacinar e não ir embora. Mas eu não quero vacinar, ou então o posto se recusa, né? A gente escuta Isso que eu ia te muito perguntar. isso. O posto se recusa. E aí tem a possibilidade de no CRI, né? Vacinar e a falar. gente faz Hoje a nós não temos vacinação. um CRI em Goiás? Não. Fechou os outros? Não, a gente tem, mas com o médico é só o Só o que aqui, você só tá. o que eu tô e de Águas Lindas. Não temos mais na Dona Iris, nem na Célia Câmara. Não, lá não tem, lá não tinha CRI, lá era sala de vacina normal. E a gente tem um subCRI, que a gente fala de subCRI no HDT e no HC, mas no HC fica acho que é no 7º andar, não sei qual Ninguém vai andar achar, lá. né? Ninguém vai achar. E é só para pacientes de lá, né? Lá não é porta aberta. No HDT também não é porta aberta. Então, Então, só o Isso seu que eu mesmo. ia te perguntar. É só o Se a seu mãe está mesmo. insegura ou foi no posto de saúde e falou, não, É no tem EMU. alergia, não vamos vacinar, Uhum. é porta aberta, É ela
pode ir Porta lá no aberta. EMU. Mas a gente só que eles só fazem para essas crianças alérgicas no dia que eu estou lá, né? Tá. Então a gente depois deixa o telefone do CRI para passar, mas não tem nenhuma dificuldade. Eu marco assim, em uma manhã, em torno de uns 25 crianças, então assim, Uhum. não tem dificuldade de marcar, não. Maravilha. Para a gente terminar esse assunto, o que que você falaria para o profissional de saúde e para a mãe que tem receio e dúvidas com a vacina? Para o profissional de saúde, primeiro. Ai, Nossos colegas. As datas bom, do a gente Congresso Brasileiro de Marisa é bem direta, você Imunização. tá vendo, né? eu falo assim que a gente não é detentor do conhecimento Sim, todo, né? com Assim, certeza. né? Eu tô aqui na frente de uma super pediatra geral e de uma gastroenterologista. Então, eu já não faço pediatria geral há muitos anos. Se eu tenho uma dúvida na pediatria, quem vão me reportar, né? A um artigo, a um profissional que é expert no assunto. Eu vou Uhum. encaminhar meus pacientes, né, com um sintoma gastroenterológico para um gastropediatra. Então, assim, é difícil a gente conhecer todos os assuntos. Então, eu nem recrimino, né, assim, primeiramente o colega. Mas, quando me perguntam alguma coisa que eu desconheço, né, nunca estudei aquele assunto. Eu vou dar um exemplo assim, né, geral, assim, da hemoterapia. Uhum. Doutora, eu tô fazendo hemoterapia, isso é bom? Falei, não sei. Não sei se é bom, se é ruim. Nunca estudei sobre isso, nunca me aprofundei nesse assunto. Eu não vou emitir uma opinião de algo Que eu não sei. que eu não sei a profundo. Então, um colega pediatra que recusa, que fala alguma coisa de vacina, primeiro ele tem que estudar. Né, assim, ler hoje é assim, do mesmo jeito que tem a desinformação, tem informação também disponível, Aham, gratuita dos sim. artigos, né? Ah, eu tô com preguiça de ler. A gente é tão acessível, né? Eu falei assim, deixa eu ligar, deixa eu mandar um WhatsApp, né? Mandar um e-mail para quem Sim. entende, para a sociedade de imunização, para a sociedade de pediatria, que tem os seus departamentos científicos que podem ali tirar a sua dúvida. Estou Uhum. com dúvida. É seguro eu vacinar meu paciente pediátrico dessa vacina? E essa vacina é nova? Eu posso, tem alguma contraindicação, né? A gente vacina é uma coisa que muda toda hora, a gente está sempre Hum. estudando. Então, para o colega, né, pediatra, eu falo, tá com dúvida na segurança, na eficácia, nas contraindicações, nos possíveis eventos, né? Tem muitos artigos disponíveis, né, fontes confiáveis, claro. A gente tá na sociedade disponível para responder as dúvidas, as perguntas, a pegar na mão do colega e explicar, né, para ele ter a segurança. Eh, Agora, da família, né, a gente tenta, assim, mostrar dados. Eu falo que hoje no meu consultório, eu fico com o Infogripe aberto no meu computador, Muito bom. mostrando os dados, assim, não É. sou eu que estou falando, olha aqui, ó, aqui no Brasil está acontecendo isso, na nossa região, porque tem por região, né, está acontecendo isso, está circulando esse vírus. Esses 3 vírus, influenza, covid, sincicial respiratório, tem o que a gente fazer, tem profilaxia, tem vacina ou anticorpo E ainda monoclonal tem um restinho de pronto. dengue correndo aí, E né? dengue, a dengue não tem sazonalidade, né? Ela Ela é E você tá geral, vendo a existe. dengue aí. E tem vacina sobrando no posto, né? Então, assim, então eu oriento e falo da gravidade, falo o que a gente está vendo dentro das Uhum. residências médicas, né? Que a gente tem contato dos pacientes internados, o que Sim. eles estão internando, qual a gravidade. E eu passo a responsabilidade é sua, porque a Exato. criança ainda não tem como ir sozinha, pegar o carro e ir no posto vacinar, Eu falo isso muito, eu falo que né? eu faço a prescrição. Aí minhas pacientes falam assim: você está gastando folha de papel. Eu falo, não me importa. Porque quando Uhum. eu te dou prescrição, você sente que é importante. Se eu faço uma bolinha no cartão, aí, sabe, Exatamente. aí eu faço Não, uma prescrição. Tem umas é. pacientes que falam assim, nossa, já tem umas 4 aqui guardadas. Não tem problema, não. Vai Um ter mais dia uma. Vai ter mais vai uma. passar por osmose. E uma coisa que você falou, que é a coisa de se atualizar, né? A gente estava conversando agora mesmo com a Joyce, especialista em adolescência, e eu estava brincando esse dia para trás, falando para a Marisa que a adolescência ia ser estendida até os 25 anos. Isso, com certeza. E ela cientificamente nos falou sobre o Aham. sistema do lobo frontal, que acaba se desenvolver aos 25, e do problema social, que é
formar mais tarde. Então, eu falo que a gente precisa sempre se informar. E a pediatria, assim como a medicina, não é fácil, porque coisa muda todos os Muda. dias. Uhum, E eu toda falo, hora. eu ainda estava rindo esse dia com meus alunos, que eu falei assim: vocês lembram que o mês passado eu falei que o mel não era aprovado? Pois é, no Congresso agora diz que o mel é bom para tosse, então a gente tem que mudar os Isso, paradigmas. Estar aberta exatamente. a novas informações. Uhum. Então, o que acontece às vezes é que a gente fica preso naquilo ali, né? Naquelas crenças antigas e não Isso. abre a cabeça da gente, né? Tem até você falar em crença, eu lembro de uma crença antiga que falava que o pato tinha que ser cozido em panelas separadas, né? Eu acho que é na Dinamarca, não sei aonde, agora Porque eles gostam muito de pato, né, lá? É. E aí todo mundo pega 2 panelas para cozinhar o pato em 2 panelas. E um dia alguém perguntou: "Por que cozinha o pato em 2 panelas?". "Não, porque foi uma coisa lá atrás, é porque a panela de antigamente era uma panela pequena, hoje tem panela grande, podia cozinhar o pato em 2 panelas". Então a gente fica vivendo, Isso, né, levando a coisa para frente, para né? frente sem se atualizar às vezes. Então assim, primeira coisa que eu falo para o colega: se atualize, estuda, que você tem dúvida? Qual que é seu receio? O que que você leu? O que que você escutou que fala contra isso? Né, que você tá, por que que você tá falando isso? Então, aí a gente pega e tenta falar. Alguns a gente consegue, né? Mas outros são muito fechados, e aí é mais difícil, assim, eles já são bem rígidos. Lá no CRI mesmo, né? Eu vou orientar meu kit, né? Febre amarela, Covid e influenza. Eu falo assim, ó, Tá, tá faltando, além da febre amarela, para a gente atualizar a influenza e Covid. A gente pode aproveitar hoje e fazer. Só falo isso. Aí eles olham assim. Aí uns já falam, Covid não, né? Ou outros falam, ok. Aí eu Nem titubeia, né? nem Fala mais falo nada. mais nada, né? Aí os residentes estão lá comigo, né, para aprender. Aí eles querem começar a falar, se o pai fala assim, não fala nada, porque senão depois, se você falar alguma coisa, você tá assim. Ou então você pergunta assim: você autoriza a fazer tal vacina? Se autoriza, é porque tem algum risco. Aham. Não é assim, quando você usa esse termo, né? É. Igual meu menino foi andar de kart esses dias. Só tem que assinar uma autorização que pode acontecer um acidente grave. Eu falo, opa, peraí, Peraí, vai andar. peraí. Então, autoriza é uma palavra forte, né? Autoriza, né? Está faltando para terminar de proteger essas vacinas. A gente pode aproveitar hoje E uma coisa que a gente tem que sempre pegar a oportunidade, né? Às vezes, quando eu é, estou conversando sobre a gestante, que eu falo que tem que vacinar a rede que uhum, circula com a criança, da isso, DPT, da gripe, do Covid, eu ainda uhum, falo, e se sua mãe tem acima de 50, ela já vacinou contra a herpes zoster? Porque eu acho que as exatamente. pessoas, É. elas não têm essa noção, elas não Não. vão no consultório. Aí fala, ai, mas é vacina para... Olha, antes do Covid, ia ser a doença que mais ia levar as pessoas a ter hospitalização, encefalite herpética, etc e tal. Fala, eu fiz, doeu, ficou vermelho, faz parte. Eu aprendi muito quando eu tomei que um dos efeitos colaterais é local e tal. Aham. Mas, assim, é muito importante, porque o desconhecimento é engraçado. Logo depois, eu conversando com essa mãe, ela falou: você sabia que meu pai teve herpes e teve encefalite? E você comentando comigo, e meu pai falou assim: eu não vou ficar fazendo essas vacinas que o povo inventa, não. E assim, a gente sabe que é uma doença que está em alta, que vai aumentar, as pessoas, se não se protegerem, vão ter dor, né? O herpes é complicado. E as vacinas, elas têm um efeito direto e indireto, né? O direto é de proteger contra aquela doença, evitar, né, hospitalização, morte, complicações, mas ela tem um efeito indireto também. Você falou, né, da vacina do herpes, eu lembrei da vacina de herpes, Covid inicial respiratório, no caso de idoso, ela tem um efeito indireto de proteção para infartos e AVCs, porque o vírus ele faz uma endotelite, então ele pode soltar ali aquelas placas e causar infarto e AVC nessas pessoas, né? Então eu falo que elas têm um efeito também de proteção contra infarto, de AVC, Importantíssimo. né? E as pessoas não falam dos efeitos indiretos das vacinas, né? Eu falo que vacina é outra coisa apaixonante que a gente não consegue entender como as pessoas não abraçam a causa, né? É, Porque, assim, se a gente vê o que a gente vive hoje, pós-Covid, pela vacina, que agora você falou, que nós estamos de novo andando por aqui, mas as pessoas parecem que esqueceram, né, Lorena? esquecem, né? A falta de percepção de risco, né? Não vê a doença circular mais, né? Eu falo que é um efeito colateral da própria vacina, né? Que tirou as Doenças doenças
e aí a gente não vê circular, a gente não se preocupa mais, a gente só preocupa com o que a gente vê. Com certeza. Lorena, tem algum recado especial que você queria deixar para as famílias em relação à imunização? Aproveitar, né, assim, quem está assistindo a gente agora, pega o seu cartão de vacina, pega o cartão de vacina dos seus filhos, né, dos seus pais e confere, né, tá tudo certo? Tem alguma vacina que eu não fiz, que saiu depois que eu já esqueci de levar ele na vacinação? E sempre que for uma consulta médica, levar o cartão de vacina. Começamos já com o nosso cartão digital? Já começamos com o cartão digital. Então a gente já está, né, todas as vacinas que são feitas no SUS ou no privado, teoricamente ela já tem que cair, né, como registro ali de cartão. Então não tem desculpa de, não estou Vai sem ficar meu mais fácil, cartão. né, Lorena? Agora, daqui para trás, né, quem 2 Uhum. anos para trás, assim, a gente precisa ainda do cartão físico, né? Não vai estar todas as vacinas lançadas no sistema. Então é importante todas as consultas. Gente, vai numa emergência, leva o cartão de vacina. Por quê? Para o médico pensar. Ele está vulnerável àquela doença porque não recebeu a vacina? Pode ser aquela doença? É. Ou a febre? Pode ser porque uma vacina que ele fez ontem, né? Então, assim, o cartão de vacina é importante até numa emergência. Imagina numa consulta ambulatorial de qualquer especialidade. Com certeza. Então, o meu recado é esse. Fique de olho no cartão de vacina. Obrigada, Lorena. Depois você vai deixar os links para a gente deixar na descrição, né? Tanto para a leitura das famílias como, né, dos pediatras também, para a gente se atualizar mais em imunização. A gente queria te agradecer, porque a gente sabe que a Lorena aqui em Goiânia, gente, é figura rara. Ela está sempre palestrando ou em congressos internacionais, porque ela é uma das pessoas que mais entende de vacina e a gente precisa aproveitar muito dela. Então, assim, a gente fica muito agradecida, Maria, Claro. porque ter a oportunidade dela aqui não é Uma fácil, a honra. gente clampeou ela bastante aí. É. E a gente quer te agradecer pelas maravilhosas explicações que você deu, porque às vezes não é fácil falar o óbvio também. Eu falo que hoje vai sobreviver no mundo as pessoas com habilidade em comunicação, que a gente vê que você, quando fala, você fala fácil. E às Uhum. vezes a gente complica e você fala de uma maneira fácil. Por que a gente pode melhorar e fazer essa hesitação vacinal se tornar uma coisa, diminuir essa incidência, o que a gente está vendo, né, Marisa? Com certeza, com certeza. E se você ficou ainda com dúvida sobre alguma coisa, alguma doença e alguma vacina específica, por favor, deixa nos comentários, porque a gente dá um jeito de trazer a Lorena de novo para cá. Obrigada, Lorena. Eu que Obrigada. agradeço, obrigada.